Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre manifestação. Eu sei que tem muito conteúdo aí falando sobre manifestação. Talvez você vai estar achando que isso aqui é só mais um e blá 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 e blá blá blá. Enfim, aí é contigo se você quer assistir ou não. Mas se for pra falar merda nos comentários, vai embora. Tá bom? Tá, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu vou falar sobre reencarnação. Então, se você não se sente confortável sobre esse assunto, talvez esse vídeo não seja para você. Porque eu vou falar sobre a questão da manifestação num nível de alma. Tem toda a questão da manifestação que a gente precisa, que a gente escreve, que a gente visualiza e aquela coisa toda. Super, né? A gente precisa atrair a frequência, com certeza. Tem todo esse processo, sim. Mas uma das coisas que, pelo menos eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, é a questão da nosso propósito aqui nessa terra, né? Porque eu acredito que a gente viveu outras vidas, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E dito isso, não é apenas, na minha opinião, você manifestar as coisas que elas vão acontecer. Eu vou dar alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, pessoas que sentem desde quando elas são pequenas, que elas vão ser famosas ou vão ser ricas, tipo, desde pequena. Tem muita gente. Eu tenho certeza que você conhece alguém desse jeito, que sempre fala que, nossa, sei lá, eu só sinto que, tipo, é pra ser, sabe? Enfim, é porque provavelmente em uma vida passada dessa pessoa, ela já teve isso. Ela já foi famosa, ela já foi rica, ela já foi, né, independente do que é, mas essa pessoa, ela já viveu isso numa vida anterior. Então, a alma dela lembra. Então, por isso que tem muita gente entre aspas, né? Tem várias pessoas que têm esse desejo, esse fogo todo desde cedo, porque a alma deles lembram, porque eles já tiveram numa vida passada. Então, o que acontece é que a nossa alma, ela lembra, então ela quer também chegar nesse ponto nessa vida. Porque, tipo, sua alma lembra, então ela quer de novo e ela sabe que é bom. Certo? Mas vamos supor, se em nenhuma vida, vamos supor que você tá aí tentando manifestar dinheiro, né? Que você quer ser rico. Mas em nenhuma vida passada você foi rico, você foi realmente rico. Sua alma ainda não reconhece aquela frequência, sua alma ainda não reconhece o que é realmente ser rico. Você pode manifestar? Pode, com certeza. Mas vai acontecer nessa vida? Aí já é uma história totalmente diferente. Porque é onde entra a questão do seu propósito de vida. Quando a gente começa a se conhecer melhor e a se entender melhor, a gente começa a seguir coisas, a fazer coisas que são mais alinhadas conosco, né? Com as coisas que a gente, da nossa vida, com o que a gente faz e com o nosso propósito. Se o seu propósito de vida não é ser rico nessa vida, você não vai ser rico.
Não adianta o quanto você manifeste, o quanto você visualize. Não vai acontecer. Porque talvez o seu propósito de vida não seja esse. Como eu sei que meu propósito de vida... Como que eu sei qual que é o meu propósito de vida? Você tem que se conhecer. Você tem que começar a se conhecer. Você tem que começar a entender que cada pessoa é uma pessoa. Todo mundo é diferente. A gente não é... Não tem como todo mundo ser rico. Porque a gente precisa de um certo balanço, tá? As coisas precisam de um certo balanceamento. Não tem como ter rico se não tiver pobre. E não tem como, não tem como ter pobre se não tiver rico. Entendeu? É um balanceamento. Não tem como ter bom, não tem como ter coisas boas se não tiver coisas ruins. É o yin e yang. Então, as coisas precisam de um certo balanceamento. Então, sempre vai ter. Não tem como todo mundo ser rico. Se todo mundo hoje começar a manifestar que quer ser rico, não tem como todo mundo ser rico nessa vida. Nessa vida. Talvez em uma outra vida, ok. Mas nessa vida, não. Não quer dizer que vai acontecer. Entendeu? Você pode ser rico se você nunca foi rico numa vida passada? Sim. Mas aí é um processo um pouquinho diferente. Porque vamos falar um pouquinho de videogame aqui, né? Espero que tenha alguns gamers aqui para me ajudar com isso. Porque eu não me recordo exatamente do nome do que eu quero falar aqui agora. Mas vamos supor que você tá jogando um jogo, tá? E esse jogo, a primeira coisa que você faz lá é o quê? Você escolhe o quê? O seu corpício. Quem que você vai ser? É exatamente o que a gente faz aqui, né? A nossa alma escolhe o nosso corpício. Então tá. Aí você foi lá, escolheu o seu personagem, né? Aí você vai lá e joga o jogo todo. Você faz todas as quests lá. Não lembro como que fala em português. Mas enfim, você faz todo o rolê lá, né? Aí você zera o jogo. Você joga o jogo inteiro. Vamos considerar isso como uma vida. Porque você tem que conhecer pessoas, você tem que ir para lugares, blá, 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 caralhada 4. É literalmente uma vida que você tá jogando. Então, vamos considerar que esse jogo que você acabou de zerar é uma vida. Tá. Aí você reencarna numa outra vida. No jogo, vamos considerar... Sabe aqueles packs que você consegue estender o jogo? Que você joga o mesmo jogo, mas com algumas coisas diferentes? Aí que tá a nossa vida que estamos vivendo no momento. É um jogo que a gente já jogou, porém com algumas coisas diferentes. Para quê? Para que a gente possa avançar num nível que a gente ainda não esteve. Então, pode ser, sim, que nessa vida você esteja destinado a ser rico. Mas também vai depender da situação, se tá no seu propósito de vida e se tá se veio nesse seu, como que eu não sei como fala, gente. Eu não lembro o nome desse negócio, tem um nome certinho. DL something? DL alguma coisa? Que é tipo uma extensão do jogo. Enfim. Mas é isso. Entendeu? Então, assim, você vive situações que você já viveu no passado. Então, você vai conseguir novamente fazer nessa vida ou atingir nessa vida, mas com algumas coisinhas a mais para você elevar o seu nível, tá? Então, pode ser que para algumas pessoas, quando é nessa extensão, seja ficar rico, seja ser rico, mas nem para todo mundo é. Então, assim, é uma das coisas que eu acho que a gente deveria estar falando um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que hoje em dia todo mundo fala sobre manifestação, sobre como todo mundo pode ter o que você quer. Mas não é bem assim, porque que nem eu disse, precisa de balanceamento. A gente precisa ter o bom, o ruim, o pobre e o rico. Não tem como ter
só coisa boa. Não tem como ser só rico. Todo mundo ser rico. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa conversar mais. Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, parece que é normal, né? Ser rico. Parece que é fácil ser rico. E quantas pessoas a gente vê por aí que acaba até sendo rico, ficando rico, mas não consegue manter, não consegue segurar o dinheiro, não consegue segurar a fama. Por quê? Porque não era parte da pessoa, não era o propósito da vida da pessoa continuar com aquele dinheiro, continuar com aquela fama, vamos dizer assim. Quantas e quantas pessoas a gente não vê aí, depois de um tempo, simplesmente mudando de ramo, né, fazendo coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque eles começaram a seguir o seu propósito de vida e não simplesmente agir de acordo com o que a sociedade quer que a gente haja. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender. Pô, deve ser legal ser ricão aí? Pá, pô, sim, né? Porque a gente tem que entender que o dinheiro, na verdade, é uma ferramenta. Facilita muito a vida ter dinheiro, com certeza. Mas também não quer dizer que todo mundo vai ser rico. Porque não é todo mundo que tá nessa frequência e não é todo mundo que tem o propósito de ser rico nessa vida. Aí também entra a questão da frequência, física quântica, isso aí tudo tá envolvido com certeza. Por isso que pessoas, quando elas têm elas já tiveram isso numa vida passada, não quer dizer que seja fácil, mas já tá no código daquela pessoa, né? Ali na alma daquela pessoa. Então, as situações que são colocadas em frente daquela pessoa é para isso, para que essa pessoa ela chegue nesse nível que ela que ela conseguiu na vida anterior. E também, logicamente, a gente sempre tá vivendo para sempre melhorar. Então, em todas as nossas vidas, a gente sempre vai tentar chegar no que a gente passou, no que a gente conseguiu na vida passada, e a gente sempre vai tentar, né? Como que fala? Aumentar de nível. Porque não é sobre, tipo, viver a mesma vida sempre. É sobre a gente ir evoluindo. Ter essa evolução no caminho. Mas não quer dizer também que só porque você teve isso numa vida passada que nessa vida vai acontecer. Porque às vezes nessa vida tem alguma outra lição que você precisa aprender. Mas pode ser que na próxima vida daí você vai ser, entendeu? Então, assim, é uma questão que eu acho que não é muito falado, mas quando a gente começa a se conhecer melhor, entender quem a gente realmente é mais fácil a gente entender o nosso propósito de vida. Gente, tá tudo bem querer ser rico, tá tudo bem querer coisas, porque faz parte dessa experiência, né, humana que a gente tá tendo. Então, assim, tá tudo bem querer essas coisas. Mas, de novo, não quer dizer que seja o seu propósito dessa vida. Por isso que é muito importante a gente, né, se conhecer, entender quem a gente realmente é. Porque hoje em dia a sociedade coloca muita coisa aí, né? Hoje é muito fácil ser influenciado pelas coisas. Porque como as coisas são vendidas aí fora. Então, falando, né, que todo mundo tem que ser rico, fala que, né, é fácil aí ser influencer, caralhada 4. Gente, mas é pra todo mundo também? Não é pra todo mundo. E tá tudo bem, né? Eu lembro de um meme, né, porque... Não sei porque me veio isso na cabeça agora. Mas tinha um meme, né, porque, por exemplo, eu fiz Senai. Aí eu lembro, uns anos atrás, porque... criançada tudo queria, né? Os adolescentes tudo queria ser influencer. E daí tinha esse meme, né? Quem influencer o quê? Vai fazer um Senai. E, gente, eu fiz Senai. E eu adorei fazer Senai. E foi uma super experiência na minha vida.
Eu conheci pessoas muito legais, eu fiz amizades muito legais, eu conheci um mundo totalmente diferente. E que ali, pra mim, na minha situação ali, era o que fazia sentido, né? E tá tudo bem, né? Eu fui lá, eu fiz. Era um bagulho que eu não pensava em seguir minha carreira e não segui. Mas enfim, mas foi um aprendizado, pô, legal e tal. Mas não quer dizer que é pra todo mundo, sabe? Então, assim, por isso que é importante vocês se conhecerem, vocês entenderem quem vocês quem realmente são. Porque isso vai facilitar na hora de você entender o seu propósito de vida. Porque daí, quando você entende seu propósito de vida, se você se nessa vida você é pra você ser rico, é pra você, sei lá, casar com tal pessoa, vai acontecer. Porque daí você vai estar alinhado com o seu propósito. Aí as coisas começam a se alinhar com o seu propósito de vida. As coisas, elas vão aparecendo pra você de uma forma diferente. Mas se você não tá, se você tá fazendo as coisas só por fazer, porque é o que a sociedade tá aí tentando te influenciar a fazer, você na verdade só vai estar atrasando seu rolê. Porque o quanto mais você conseguir fazer nessa vida, na sua próxima vida, você vai conseguir fazer ainda mais. Sacou? Sacou? Então, assim, tudo, de novo, só depende de você. Só depende de você. Mas enfim. Mas gente, essa parte de propósito de vida é muito importante quando a gente tá fazendo nossas manifestações. Porque não quer dizer, infelizmente. Ou felizmente. Porque, de novo, não é pra todo mundo. Imagina se todo mundo fosse rico. Misericórdia. Não ia sobrar nada, ia ter guerra o tempo todo, provavelmente. Sabe? Ia ter. Nossa senhora. Eu não consigo nem imaginar. Mas enfim, gente. Isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Eu estou pensando em gravar mais vídeos dessa forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, pergunta, qualquer coisa. Se quiserem colocar o nome aí do negócio do videogame, que eu não lembro qual que é. Fiquem à vontade, tá? Eu acho que é importante a gente, para vocês que acreditem, que acreditam nessa questão, né? Do nosso propósito de vida. É importante a gente realmente ir mais atrás disso, porque é o que realmente ajuda a gente se alinhar com o nosso propósito. E quando a gente se alinha com o nosso propósito, as coisas começam a acontecer a nosso favor. E as coisas começam a realmente a funcionar porque a gente está alinhado com o nosso propósito. Daí é uma questão de, logicamente, alinhar as frequências que a gente precisa alinhar e a caralhada 4, mas enfim, isso aí a gente vai falar em outro vídeo. Ok? Então, gente, te vejo no próximo. Tchau, tchau.